que o Mr. Jorge tem 63 anos. 65 anos e tal. Eu acho o Jorge Jesus uma pessoa mais, intelectualmente falando, mais preparada. Mas tem um outro lado que é bacana. O Renato é mais Brasil, não só porque é brasileiro. Ele é meio que um ídolo de várias torcidas. Sim. É um cara meio falastrão, as pessoas gostam do jeito dele, que é meio descontraído, o cara da praia, o cara né, já foi mulherengo, já foi de balada. Tá calmo, né? Tá mais tranquilo, né? Então, quero dizer o seguinte, o Jesus não é só por ser europeu, ele não parece muito um cara do povão. Sim. O Renato Gaúcho é idolatrado nesse sentido. E no momento que a gente tem a seleção tão descolada do povo, só joga fora, amistoso caça-níquel, a gente quase não tem contato com a seleção, ter o Renato Gaúcho é uma figura muito nacional, muito brasileira. Seria a maior bomba da história do Aliás, ele tá abrindo já mercado. Já tem um outro clube grande do Brasil que já foi sondar atrás de técnico português. Tem uma informação. Dá informação completa. Informação completa. José Peceiro, que aliás já esteve no radar do Flamengo. Flamengo? E de outros clubes. Não, o São Paulo lá pensou atrás, nele, mano. O São Paulo pensou nele. O Inter fez uma proposta de 350 mil para o Roger Machado. Nesse momento é o plano A, até porque o Thiago Nunes, que era o querido, já disse que vai ficar até o fim do ano, e o Inter quer um técnico para agora. Não sei se o Roger vai aceitar. Um plano B é o José Peceiro, português, tá sem clube. O Henrique Fonseca, ele manda aqui, olha, bem, já... Ai, Benjamin. Ai, Benjamin. Você não acha que os técnicos Você não acha que os técnicos Jorge Jesus e Sampaoli estão provando que no Brasil existem sim bons jogadores e que, na verdade, eles são mal treinados? Acho que sim. Você perguntou pra alguém? Não, ele perguntou. Eu concordo. Eu concordo também, já disse isso. E todo momento eu cito esse Flamengo. Esse Flamengo do Jorge Jesus, não é, lógico, não era o mesmo Flamengo do Abel. Mas aquele Flamengo do Abel era bom. Era bom. E não tinha essa supremacia em relação aos adversários. Ele não conseguia extrair do jogador o que aquele Flamengo tinha de potencial. Tudo bem, chegaram dois laterais. O Gerson, Jorge Jesus indicou. Ele indicou. Dois laterais não, chegaram os laterais. Sim, claro, melhora demais. Sim, melhora demais. Mas naquela época, o Abel tava jogando o Campeonato Carioca. Não conseguia. Não conseguiu jogar no Campeonato Carioca. Ontem fez 3 meses que o Jorge Jesus assumiu o Flamengo. 3. Nossa, já parece muito mais. Aí vem aquela história de que o técnico precisa de 6 meses. Ok, não é prato pronto. Uns precisam, outros não. Certo? Mas ele mostra que em um curto espaço de tempo ele consegue resolver. Ele não cita, mas eu acho que a porrada é no Mano. É normal. Eu acho. Vamos ver. Normal! Vamos ver. JJ nunca ganhou nada e vocês querem ele na seleção. Começa o Renato é muito melhor e tem títulos importantes. JJ é modinha da mídia. Parem de babar ovo pra dentro. Nunca ganhou nada. O Luxemburgo tá cheio de título importante. Vai botar ele na seleção brasileira? Mas só com relação já aí foi. Ele nunca venceu. O Luxemburgo nunca venceu a Libertadores, nenhum torneio internacional. Eu sei, mas tem 200 brasileiros. O Joaquim Low nunca tinha título nenhum. Com relação aí ao técnico da seleção brasileira, por isso que eu ponderei. Eu falei, o Renato Gaúcho, com esse time do Flamengo, talvez ele tivesse feito o Flamengo jogar a mesma bola que o Jorge Jesus também fez. Eu acho que são técnicos extremamente qualificados. Mas se tivesse, por exemplo, o Guardiola nessa disputa, eu concordo com o Rodrigo Bueno. Eu acho que o Guardiola... Ele perguntou vocês ficam criando alternativa. Pascoal, pera. O Guardiola treina a seleção. Se houvesse a possibilidade... Ele queria treinar a seleção em 2014. Não dá pra falar, cara. É impossível, hein? O negócio é o seguinte, vamos lá. O Guardiola, se ele estiver nessa disputa com o Jorge Jesus e Renato, é claro que ele tá à frente. É um cara mais experiente, é um cara que tem mais know-how, é um cara que tem mais lastro, enfim. Já declarou amor pela seleção brasileira. Mas só em cima do que o Sormani falou, e eu concordo com ele, muitas vezes, Sormani, os técnicos brasileiros, inclusive, eles têm esse protecionismo bobo com relação a estrangeiros, porque é muito cômodo e confortável, nessa dança das cadeiras, terem o número de cadeiras igual ao número de traseiros para sentar lá. Porque é aquele negócio, sai o cara do clube B, ele vai pro clube C e, enfim, tem uma dança das cadeiras, eles se acomodam ali. Ninguém fica desempregado. Agora, quando chega técnicos, uma mentalidade diferente, um padrão de jogo diferente. E temos exemplos aqui, não de títulos talvez, mas de bons trabalhos construídos. O Balsa, o Osório, o Rueda, o Jorge Jesus, o Sampaoli, todos eles vieram, independente de conquista de títulos, mas eles mostraram uma qualidade superior aos técnicos brasileiros. E durante muito tempo ficaram amparados com talentos individuais. Toca no fulano que ele resolve, toca no fulano que ele resolve.
O brasileiro, ou então ficaram parados jogador... com aquela história, desculpe te interromper, é bom gestor de vestiário. Também. Então, o treinador brasileiro, Fabinho, o durante muito tempo, ele agiu com peladeiros ali. Ele tinha lá aquele cara que fazia diferença ali, aquele camisa 10, que era extremamente técnico, e ganhava jogos. Então, o jogador brasileiro ele ficou acomodado na parte tática. Ele não sabe ler um jogo, ele não sabe interpretar uma situação. Então, esse cara só aprende realmente tática, ele só aprende a se portar como um jogador tático dentro de campo quando ele vai para a Europa ou... quando chega um técnico europeu aqui, passando uma mentalidade diferente. Então, isso incomodou demais. Você está dizendo basicamente o seguinte, só Jesus salva. Eu sempre falei o seguinte, a diferença entre os treinadores brasileiros é o tom de voz do vestiário. Sim. Sim. Claro, você não pode generalizar. Mas isso é uma alegoria o que você está falando, mas é verdade. Mas é que as pessoas não entendem, né? E, claro, tem treinadores, esse Thiago Nunes você não pode jogar fora. O Renato o Roger Machado. Há treinadores bons aqui. Claro que há. Óbvio que sim. Mas de uma maneira geral, o que difere um de outro é o tom de voz do vestiário. É a famosa gestão de grupo. Você falou. Foi o que eu lembrei disso aí. Administrar o vestiário. Mas e aqui quem também... quer nada, entendeu? É um zero. O Wendel... É tosse, não pode tossir. Duro que você fica assim. Você tomou um susto, hein, Benjamin? Não, porque eu leio um Twitter e tosse. Eu vou ler o segundo, ele engasga. Cadê? Jesus amado. Vai voar esse tablet aí, Pascoal, nele. O Wellington. Vocês são muito baba-ovo. Só sabem falar do Flamengo e os outros clubes. Os outros clubes estão jogando futebol desse tamanho. É um assunto interessante que eu gostaria. Wendel. Esse é um assunto interessante que eu gostaria. O Flamengo é o primeiro lugar do campeonato isolado. 51 gols marcados no Campeonato Brasileiro. 51 gols marcados. Dos 10 melhores públicos do Brasileirão... 12 gols a mais que o segundo. Dos 10 melhores públicos do Brasileirão, 11 estão no Flamengo. O time está jogando uma barbaridade. Não perde 11 jogos. Jogadores cedidos para seleções e continuam com o mesmo futebol. Vocês querem o quê? Expliquem para mim. Gostaria de ouvir o Wendel, se o seu time estivesse na primeira colocação no Campeonato Brasileiro, falaríamos dele. Se ele tem esses números que tem o Flamengo, falaríamos do seu time no Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje, quer queira ou quer não, não somos nós que decidimos isso. É a sensação do futebol brasileiro. Claro, é um time que todo mundo paga pra ver. Era o São Paulo, em outra era o Palmeiras, em outra foi o Corinthians, em outra foi o Santos, outra foi o Cruzeiro. É o Flamengo. O Grêmio. É o Flamengo. Que vocês querem que a gente faça o quê? Não, é o seguinte, tá invicto a 11 jogos. E desses 11 jogos... Maracanã? Desses 11 jogos, são 10 vitórias e um empate. São 10 vitórias e um empate. De 5 e 5. Os últimos 10 jogos no Maracanã, quantas vitórias? 10. Não. Ele empatou com São Paulo. Ele bateu o recorde de vitórias dele, foram 8 vitórias seguidas. Só 4 times não perderam pro Flamengo ainda. O São Paulo decideu que jogou 2 vezes. Ele vai ter agora, daqui a pouquinho, Fluminense, Bahia e Corinthians. Pra falar que ele venceu os 19 adversários do campeonato. O São Paulo ele não ganhou. O São Paulo ele empatou as 2. Mas ele ganha, vai jogar tudo no Maracanã. Fluminense, Bahia e Corinthians. Ele pode ganhar de 18 times dos 20. Dos 19. Dos 19 que não conta ele. Ele não conta ele. Nós vamos falar de quem? Eu não sei, se o time do Wendel tivesse feito 51 gols, 51 gols no Campeonato Brasileiro, tivesse com a vantagem que tem de 8 pontos para o segundo colocado, tivesse o time que tem o Flamengo, o formato de jogo do Flamengo, tudo que o Flamengo está fazendo, nós diríamos as mesmas coisas. O ano passado a gente falava do Palmeiras. O ano retrasado a gente falava do Corinthians. O outro ano a gente falava do Palmeiras de novo. Mas a diferença desse ano é a beleza plástica do futebol. É bonito ver o time do Flamengo jogar. O Vitinho, que era um jogador que estava desacreditado, inclusive pela torcida do Flamengo, vaiado durante o jogo, faz um gol daquele e não merece aplauso. A novidade do técnico europeu. A novidade, claro que é uma novidade. 3 meses no cargo. Sim, olha o que ele está fazendo. A diferença... Ele está derrubando um monte de verdades absolutas. Quebra um monte de mitos. O time começa com um padrão de jogo, de diminuir o espaço do adversário, dar o bote, ficar mais perto do gol adversário. O que todo mundo deseja, é um desejo isso no futebol. Você roubar a bola perto da área do adversário, porque você está mais perto de fazer o gol. E o Flamengo faz isso toda hora. Toda hora. Será que nenhum treinador brasileiro conseguiu perceber como é que joga o Flamengo? Aquela imagem de novo lá dos 11 jogadores do Atlético Mineiro dentro da grande área. Falou, e o Flamengo tinha falado, é o seguinte... O Jesus tem derrubado o tabu, sim. Sim, um monte de... Olha só, o Sormani falou, tudo, né, o cara chegou em 3 meses, não falou que precisava de tempo ou nada. Né? Tempo de adaptação. O Jorge Jesus até agora perdeu 2 jogos do Flamengo. Emelec e Bahia 3-0.
E o Emelec ele perdeu com um time bem desfalcado, né? Aí o Sormani falou, precisa tempo e tal. Ele não precisou. Aí o Flavinho falou outra coisa que é verdade. Desses 20 jogadores, sei lá, 23 jogadores que tem no Flamengo, com quantos ele havia trabalhado? Nenhum. Rigorosamente nenhum. Quantos adversários ele conhecia? Nenhum. Nunca tinha enfrentado. Quais arenas ou estádios ele já tinha pisado aqui no Brasil? Brasileiro ele disputou? Quantos campeonatos brasileiros ele já havia disputado? Quantas Libertadores quantas viagens na América do Sul ele tinha feito? Aí ele quebra um pouco as nossas pernas. Os paradigmas. Tem que poupar jogadores. Ele não poupa que nem os caras poupam aqui direto. Ele pergunta pro jogador. O que o Mano fala que tem que fazer os exames, esses exames têm que ser respeitados. Ele chegou pro jogador e fala... Como é que você está hoje? Dá para jogar? Não, professor, eu tô cansado, mas vou jogar. Tô bom, dá para jogar. Então tá bom, vai jogar. Tanto que vale a palavra do cara, né? Isso eu tenho um pouco de medo. Não, agora você é advogado do diabo. Porque, querendo ou não, ele tá fazendo a obrigação que ele foi contratado para fazer também. Porque ele tinha uma máquina na mão e tá fazendo essa máquina jogar bola. É a mesma coisa, o cara contrata um piloto para escuderia, para Ferrari. Você espera que o cara pilote bem, porque ele tá dirigindo uma máquina. Mas, mano, é mais do que resultado. Isso que é o legal, assim. É mais do que os resultados. É mais do que... Ele foi contratado para ser campeão. É verdade. Contratado, claro. Você pegar um piloto da Fórmula 2 para chegar na Fórmula 1 e pegar um carro, é diferente, pô. Ele vai ser a mesma coisa. Ele vai ser campeão aplicando um futebol, fazendo um trabalho legal, pô. Legal. O Palmeiras no ano passado foi campeão fácil e foi legal. Foi legal pro torcedor do Palmeiras. Mas não era um futebol envolvente. Mas o futebol do Palmeiras no ano passado encantou. Em alguns momentos jogou bem. Em alguns momentos jogou bem. Não, do jeito que joga o Flamengo, não. Então pronto. Quase nenhum dos campeões dos pontos corridos, são poucos os que de fato fizeram um futebol encantador. Para lembrar o Flamengo. Eu gosto do Cruzeiro. É uma exceção. O ano passado não perdeu nenhum jogo. Não, tudo bem, não perdeu, mas não perdeu. Mas nós estamos discutindo esse futebol encantador não era. Ninguém tá tirando. Era bonito ver jogar. Era bonito. Mas pode falar, um time que é campeão brasileiro, sem perder, com o Filipão entrando não perdeu, sei, mas assim, você pega o São Paulo do Muricy, Corinthians do Tite, Corinthians do Carille, Fluminense do Abel, foram campeões com mérito, bacanas tal, mas não com um futebol tão impressionante como esse. Não são só os fins, são os meios, a forma como ele está conseguindo. Lembrando o seguinte, ele vai quebrar um tabu. 60 anos que o técnico estrangeiro não ganha campeonato nacional aqui. Quem foi o último? Só teve um caso, foi em 59 com o Bahia, o Carlos Volante. A gente falou que era um cara argentino que era meio quase brasileiro e era a Taça Brasil, a primeira ele ganhou. De lá pra cá, estrangeiro pode vir, ter algum sucesso relativo ou não ganha campeonato. Ele vai quebrar esse tabu. Ele pode fazer uma coisa que só o Santos do Pelé fez, é ganhar o Campeonato Nacional e a Libertadores no mesmo ano. E aí quebraria essa lógica de, não dá pra ganhar as duas coisas. Aliás, uma ou outra. Esse é outro tabu que vai acabar. E o Santos do Pelé, ele tinha uma facilidade porque eram muito menos jogos pra você ser campeão, tanto continental quanto nacional. Eu quero ser advogado do diabo. Aí eu pergunto a vocês. Pergunta boa, né? Jorge Jesus tá fazendo chover no futebol brasileiro. Sim. Pergunta. Por que não o futebol europeu, onde ele não fez chover? O Bruno Andrade respondeu isso aqui. Ele nunca dirigiu um Flamengo na Europa. Não, ele dirigiu, ele fez chover. Não, ele nunca dirigiu um Flamengo. Ele dirigiu um Benfica. Mas o Benfica, em termos de contexto no futebol europeu, o Benfica não é para a Europa o que o Flamengo é para o Brasil. Para Portugal é. Para Portugal é. Mas em Portugal ele fez chover. Não, Portugal não. Ele mudou a história do Benfica. Olha, presta atenção. Quando o Flamengo trouxe Jorge Jesus, veja. Eu, por exemplo, nem sabia quem era. Porque a gente não sabia quem era o Jorge Jesus. Não, olha, peraí, ouve o que o Rodrigo vai falar. O Guardiola a gente sabe quem é. Tá certo? O Guardiola é campeão europeu todo ano. Então, mas é isso que eu tô querendo falar. O Jorge Jesus na Europa... O Jorge Jesus... Não era esse treinador do Não, ele não é, de ponta não era. Ele dirigindo o Brasil, mas em Portugal era. Então, em Portugal é o seguinte, a gente tem os grandes, Benfica e Porto, e tem o Sporting, que é um terceiro grande, mas fica num patamar um pouco grande. O Porto, nesse século, muito por causa do Mourinho no começo, ganhou a Copa da UEFA, ganhou a Champions League... O Porto vinha dominando o futebol português. O Benfica, que é um grande, estava sempre ali um pouco à sombra. O Jesus quebrou isso. Ele foi por isso que o pessoal do Benfica adora, e a imprensa lá de Lisboa, sobretudo, endeusa, cobre o Jesus. Porque ele foi o cara que acabou com a hegemonia do Porto e resgatou o Benfica. Porque o Mourinho ganhou o Campeonato Europeu. E o Jesus não. O Jesus não deu... Não vou falar que aí... Ele chegou em 2 finais de Liga Europa.
Como se fosse a nossa Copa Sul-Americana. Mostramos aqui. Ele não ganhou. Ele era o cara que, em tese, poderia recolocar o Benfica no cenário europeu ganhando títulos. Ele bateu na trave. Tanto que se ele chegar aqui na final da Libertadores e perder, já tem gente que vai poder falar, poxa, será que na final ele não funciona? Mas em final? Você, um time com tantos recursos, com tanta qualidade, se olhar de trás para frente e ver o time do Flamengo com tantos recursos, eu acho também que ele não teve um time para dirigir. Lá na Europa. Isso que eu falei. Ele não teve. Flamengo, se você pegar o time do Flamengo, ele nunca pegou um Barcelona, um Real Madrid. Ele nunca pegou uma Juventus. Ele nunca pegou um PSG de hoje, o City. Ele fez a história dele em Portugal. Você acha que o mercado europeu de primeiro escalão está olhando isso no que eu não sei se a Europa está olhando isso, mas Portugal está olhando. O Lyon agora, até Ele negou. Ele falou que não teve proposta nenhuma. Não teve proposta, mas ele foi um dos nomes observados. Então eu acho que os caras pensam que ninguém olha, mas olha. Quem foi procurado foi... O Sampaoli também. Não, foi o Mourinho. O Mourinho foi procurado. O Lyon pediu o Mourinho. O Mourinho falou não, porque ele está de olho no Tottenham. Ele não disse que não quer trabalhar no Lyon. Ele quer um time... Ele quer jogar... O Tottenham, ele está esperando o Tottenham. Mas, com relação ao Benfica, quando eu declarei aquilo há algum tempo aí, e o pessoal lá em Portugal ficou bravo comigo, com todo respeito ao Benfica, ele é um grande europeu, ele pode ser considerado um grande europeu. Porém, hoje ele não é o primeiro patamar. Ele não está no primeiro escalão. Isso daí é fato. E comparado o Benfica ao Flamengo, dentro de cada continente, o Flamengo é muito mais protagonista hoje do que o Benfica na Europa. Pera um pouquinho. O Flamengo na América do Sul. O Flamengo, até o Jorge Jesus chegar, era protagonista no quê? Em termos de investimento e qualidade, senhor Mano, para brigar por títulos. O maior questionamento com relação ao protagonismo. Não, mas aí que tá. Protagonismo, não tá falando de dinheiro. Gente, quando a gente fala a respeito... O Flamengo também não tinha protagonismo, não ganhou o campeonato desde 2013. É óbvio quando você tem um investimento para montar, um time, a tendência é que você tenha um time de qualidade. O Palmeiras, ele vem se destacando aí no cenário nacional justamente pelo investimento que ele tem e a condição de contratar bons jogadores. Se ele vai ganhar ou não, aí é uma outra questão. Mas quando começa um campeonato brasileiro, o Palmeiras é tido como favorito pelo elenco que ele tem. Assim como o elenco que o Flamengo montou esse ano, também extremamente forte, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, não tem como desqualificar e não falar que o Flamengo também é favorito. Se vai fazer um bom trabalho ou não, é um outro questionamento. O Abel, ele teve praticamente a base desse time do Flamengo e não fez jogar. Eu não estou questionando aqui a competência de ninguém, mas é óbvio que pelo elenco que o Flamengo tem dentro do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, etc e tal, ele tem que ser posto como um dos candidatos ao título. Sim. O Benfica, por exemplo, o Benfica entra na Champions League. Com todo respeito ao Benfica, dá pra falar que o Benfica é favorito ao título? Óbvio que não. Não sei. Não dá, gente. Não sei, o Ajax chegou na final ano passado. Mas não dá. Final, infelizmente. É o ponto fora da curva. Então, mas pode. Como é que você vai dizer que não vai? O que chega lá, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, então, mas eles estavam hoje, faz tempo. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estava dizendo para você era o seguinte, que o Flamengo é para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, o que um Barcelona e um Real Madrid são para no Campeonato Espanhol e na Champions League. O Jesus nunca teve um time desse na mão. Por que nunca teve? Vamos discutir isso. Isso nós podemos discutir. Olha, mas ele nunca teve na Europa um time do... Eu acho que ele nunca teve. Como esse do Flamengo. O time desse Flamengo é um dos 4 maiores faturamentos, investimentos do futebol na América do Sul. Ele nunca teve isso na Europa. Exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui. William da Tijuca. Benja, sou William da Tijuca, sou enfermeiro, sou fã do Pascoal. Um abraço pro William da Tijuca, enfermeiro, fã do... Todo mundo. O mundo é fã do Pascoal. Muito obrigado, eu agradeço. Pergunte ao Sormani. Sormani, se Renato Gaúcho ou Thiago Nunes fossem treinador do Flamengo, esse Flamengo estaria jogando o que está jogando com o Jorge Jesus? Então, essa é uma pergunta que não dá para responder. O Mano acha que sim. Não dá para responder isso. Com o Renato, o que nós sabemos é que esse time na mão do Jorge Jesus joga. O que você acha? Como achômetro, você acha que jogaria? Eu acho que com o Thiago Nunes, não. Com o Renato Gaúcho, poderia. Mesma coisa? Mesmo esquema? Não no mesmo jeito. É uma maneira de pensar. Mas eu acho que seria um time tão vencedor como esse Flamengo de hoje. Eu acho o Jorge Jesus mais técnico do que o Renato Gaúcho. Eu acho. Mas isso não significa, porque é a história do pensamento binário, né? Sim. Quando você fala que você acha esse melhor, as pessoas acham que você acha o outro uma porcaria. Não é isso. O Renato e o Jorge Jesus estão aqui, ó. Estão ali, ó. Olha taco a taco. Taco a taco. Eu hoje, se eu tivesse que contratar um técnico, meu time, eu contrataria o Jorge Jesus. Mas se não desse para contratar, eu contrataria o Renato.
E acho que não estaria perdendo muita coisa, não. Tem mais um aí pra colocar. O São Paulo tá nessa... 3 meses. Se tivesse time... Por exemplo, o São Paulo pegando o time do Palmeiras pra jogar, faria jogar, não? É, todo mundo Você pode responder um negócio pra mim? Sim, senhor. É porque ele foge, né, mano? 3 meses. Não, vocês estão no assunto aqui, debatendo. 3 meses de Jorge Jesus e tá essa... essa Jesus mania. Isso é um tapa de luva de pelica? Dos treinadores brasileiros? Dele? Um soco direto. Eu acho que isso é um direto no estômago. Nós estamos falando em seleção, futebol lindo, voltar pra Europa. Eu não falo que seja um nocaute, mas é um knockdown. Né? Porque o knockdown você abre contagem. Eu fico imaginando, eu queria ir no sindicato dos treinadores hoje. Toda sexta-feira os caras se reúnem. Aquela sala bonita, toda enmadeirada, com lambris, poltronas de couro. Tem uísque na mesa, luz, balcão lá, o uísque lá. Vinho, conhaque. Cerveja não. Bom, deixa eu falar. Conversa, né? Aí os caras estavam sentados, Renato Gaúcho, Carilli, Cuca, Celso Rotti, mas enfim, todos. Leverkusen. Imagina o que esses caras hoje estão torcendo contra o Flamengo. E contra o Santos também, já torceram um tempo aí contra o Santos. Né? O próprio Felipe Melo. Vive declarando aí o despeito e a dor de cotovelo que ele tem em relação ao Santos, ao trabalho do Jorge Jesus. Não ao Santos, ao trabalho do Jorge Jesus. Jesus não, São Paulo. Ao São Paulo. Mas eu queria muito estar presente. Estar presente. Você queria ser uma mosquinha passeando ali. Mas é 5h30 happy hour. Os caras estão bebendo. Rapaz, o que eu tô torcendo pro Atlético ganhar no domingo. Esse primeiro Atlético nem deu a largada. Esse não deu a largada, mas o outro lá com o Thiago Nunes. Escuta, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos ligar pro Thiago e vamos ajudá-lo a tentar ganhar do Flamengo. Vamos ajudá-lo a tentar ganhar do Flamengo? Aí vem um outro lá e fala assim, é verdade, podemos dar dicas, porque para bater o Jesus, um cara só talvez não dê. Um lá no canto meio esquecido, mas também com esse timão aí, com essa seleção, até eu. Esse mistura o sotaque gaúcho com carioca, né? Quero ver. E de vez em quando pinta o cabelo. Quero ver se ele faria isso com outro time. Com aquele que é obrigação. Ele já armou a cama para quando for eliminado. O Renato Gaúcho, publicamente já fez isso. É lógico, ele armou a cama. Se eu for eliminado, qual é o discurso dele? Também perdi para o cara tem uma seleção na mão. Eu queria ver ele fazer isso que ele faz no Grêmio. Esse é discurso. Nada, seu Flávio Gomes, nada que o Jesus faça vai superar a melhor coisa do ano até o momento, que foi a entrevista do Cuca. Podia reprisar essa daí, né? Ele se queimou. Isso é a melhor coisa do ano. Olha, Você sabe que isso fez o Cuca pedir demissão, porque